Glória a Deus. Então, boa noite, com a paz do Senhor a todos. E aí nós vamos orar para consagrar esse momento, pedir a presença do Espírito Santo, não só aqui, mas nos lares de cada um de vocês. Pedir que Ele gere em nós transformação verdadeira. Esse é o objetivo da palavra de Deus, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero já deixar um petisco da próxima série sobre fé. A vontade de Deus é a promessa dele. Tudo que consta na Bíblia como promessa de Deus é a vontade dele. E muitas vezes nós oramos dizendo, Senhor, se for da tua vontade, primeiro, se eu estou declarando a palavra, estou confessando a palavra, é da vontade dele. Então eu preciso alimentar a minha fé sem duvidar, e aí eu alcanço. Então é da vontade dele que nós nos reunimos, mesmo que seja pela internet, é da vontade dele a comunhão, a congregação, o estudo da palavra, a meditação, tudo que está acontecendo agora aqui é da vontade dele. E o inimigo, ele se levanta para atrapalhar. Então, o objetivo da nossa oração é a consagração e a condição de nós blindarmos o computador, o celular, seja qual for o veículo que nós estamos usando para nos conectarmos na internet e participarmos dessa sala de reunião. Então, se você puder fechar os olhos ou curvar a sua cabeça, enfim, onde você estiver, eu diria assim, Senhor Deus e Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, o nome que tem poder, há poder no nome de Jesus. Nós te pedimos licença para estarmos reunidos e pedimos a presença do teu Espírito Santo neste momento, em cada lar, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente, em cada lar, para que, através do estudo, da manifestação do próprio Espírito Santo, na exposição do tema, na revelação da palavra, enfim, nós possamos crescer, nós possamos ser libertos de qualquer tipo de cativeiro, possamos ser curados, enfim, que o propósito do Senhor nesta palavra venha nos alcançar transformação. E isso se manifeste em nosso ser no dia a dia. Amarramos o valente, recolhemos todo o lixo espiritual ao longo do dia, entregamos nas mãos do Senhor Jesus e pedimos que tudo flua da maneira que Ele deseja. E nós cremos nisso, porque essa é a vontade dEle. E já te agradecemos pelos resultados que vamos alcançar em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação de todos e nós abençoamos essa reunião e todos aqueles que estão participando, que vão participar e, enfim, aqueles que não puderam por algum motivo, receberam o link, mas não puderam entrar por algum motivo. Muito obrigado, Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus. E graças a Deus. Amém? Amém. Então, nós vamos trabalhar as vestes dos eleitos. O primeiro texto é Colossenses 3, de 8 a 12. E eu gosto da versão ARA, que é Almeida, renovada e atualizada. É o texto da minha Bíblia. E, às vezes, a pastora Renata não consegue essa tradução, mas eu vou ver o que a gente consegue fazer. Então, Colossenses 3, de 8 a 12. Mas agora, abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem, com as suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador.
Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Volta um pouquinho o versículo anterior, mais um pouquinho, mais. Aqui, ó, versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Então, à medida que nós aprendemos a palavra de Deus, o Senhor vai nos renovando, dia após dia. Então, eu preciso, além de receber a palavra, Tiago diz que a palavra ela é implantada em nós. E se ela é implantada, ela precisa dar fruto. E ela só vai dar fruto quando eu recito a palavra, quando eu profiro, quando eu falo da palavra. E aí o que acontece, né? Em Josué está escrito, não cesses, não pares de falar do livro da lei. Então, em qualquer oportunidade que nós tivermos, nós temos que recitar um versículo, ou falar do amor de Deus, ou que Deus é bom, ou que Jesus continua curando. Em algum momento, na oportunidade que nos aparece, nós temos que falar da Bíblia. Porque quando eu falo, significa que aquilo que foi implantado deu fruto. E aí eu recito a Bíblia. E isso aumenta a minha fé. Nós meditávamos ontem em um texto do Novo Testamento, livro de Atos, quando Filipe, um diácono escolhido para servir na igreja, constituído para servir na igreja, o Espírito Santo o leva até um etíope. E ele estava voltando de Jerusalém, porque ele era um convertido ao judaísmo, e ele estava voltando de Jerusalém, das festas anuais, e lendo o livro de Isaías. E o Espírito Santo diz, segue aquela carruagem, e Felipe estava a pé, e ele acompanha, e ele ouve o etíope ler em voz alta o texto que estava ali sobre Isaías, que era referido, Isaías 53, falando de Jesus. Eu não vou dar continuidade nisso, isso nós vamos falar no sábado, sobre fé, mas os judeus, eles leem a palavra em voz alta, e nós não temos esse hábito. Às vezes, onde estamos em público e queremos até ler alguma coisa, nós fazemos de uma forma até secreta, sigilosa. Não é essa a vontade de Deus. Então, aqui nesse texto, na minha tradução do Ara, ele diz assim, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Então, nós temos que nos revestir como eleitos. Então, quando você recebe um convite de gala para ir numa festa, as mulheres talvez tenham que ir de longo, os homens de fraque ou de terno. Nós temos igrejas que exigem que seus obreiros estejam com um uniforme ou uma vestimenta mais apropriada. Se nós formos jogar tênis, existe uma camisa polo, existe um shortinho especial, as mulheres com uma saia especial. Se nós vamos a uma academia, existe uma roupa especial. Se vamos praticar natação, nós temos uma roupa especial. Existe um uniforme para jogar vôlei, existe um uniforme para jogar esgrima e assim por diante. Como eleitos de Deus, também existe uma vestimenta, um revestimento, que não é uma roupa física, não é uma camiseta, uma calça, não é isso, mas é o comportamento do cristão verdadeiro, o cristão verdadeiro que é o eleito de Deus. Eu vou citar mais alguns versículos e eu vou encerrar com este que foi falado agora, foi lido agora, mas eu vou citar mais alguns. Romanos 13, 13 e 14. Se você conseguir colocar a versão NVI, seria interessante também. Todos esses versículos que serão colocados, Romanos, 2 Coríntios, Efésios, ele vai estar falando sobre revestimento. Então, olha que interessante,
Romanos 13, 13 e 14. Comportemo-nos. Então, eu acabei de falar que revestir, ou se vestir, ou a vestimenta, ela não é algo físico, mas ela é comportamental. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. E não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Esse premeditando é aquilo que a gente fica arquitetando para satisfazer os desejos da carne. E eu, no passado, com certeza, agia assim. E graças a Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que tem me transformado dia após dia, e os meus desejos e prazeres estão mais ligados ao Espírito do que à própria carne. 2 Coríntios 5, de 1 a 10, um texto mais longo. Eu vou ler mais aqui no início, para dissertar mais depois. 2 Coríntios 5, de 1 a 10. Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, eu vou explicar, nós somos templo do Espírito Santo. Então, como templo do Espírito Santo, o nosso corpo é esse templo onde habita o Espírito. Então, se for destruída, ou seja, se o ser humano morrer, temos da parte de Deus um edifício, um lugar melhor do que esse, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estamos aqui, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Claro que é Paulo que escreveu, e ele dizia que viver é ganho, morrer é lucro, que ele tinha uma extrema expectativa por aquilo que viria depois da morte. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Esse vestido é o novo comportamento do eleito de Deus. Pois enquanto estamos em casa, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. O que é revestidos? É o novo comportamento. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Ou seja, essa nossa transformação não depende de nós, é pela graça através do Espírito Santo. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Uma pausa. Todos nós sabemos que existe a lei da gravidade, e nós só estamos de pé no solo, porque existe uma lei que nos atrai ao centro da Terra. Se eu entender que terra e mundo são sinônimos, e o que é terreno, nesse caso espiritual, e mundano são sinônimos, nós estamos sempre com a tendência das práticas dos prazeres da carne. Por quê? Porque é o pecado adâmico que ainda habita em nós, se não nos convertermos 100% ao segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque o que pende para a carne, pende para a morte. E o que pende para o espírito, pende para a vida. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Fé no espiritual e aquilo que vemos, carnal. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, comportamento, por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Ou seja,
As obras que nós manifestamos são as obras do corpo, as obras da carne, aquilo que realizamos. Paulo diz que os nossos membros, pés, mãos, sejam santificados para que não encontre em nós algo que desabone. Muito bem. Se eu sair da minha casa e for para um lugar que não é agradável a Deus, não é agradável para a minha família, não é agradável para mim, quem me levou foi o meu corpo, foram os meus pés, e se eu toquei em algo que é impuro, foram as minhas mãos que tocaram. Está claro isso? Se foi dito, através da carta de Romanos, que nós não devemos nos satisfazer com orgias e bebedices, foi a nossa carne que manifestou. Sou eu que pego um copo com alguma bebida que vai me entorpecer e levei à minha boca. Então, é o nosso corpo que é induzido pelo mal para praticar coisas que são desagradáveis a Deus. Eu creio que isso está claro. O último texto dos comentários está em Efésios 4, 17 a 20. Efésios 4, 17 a 20. Para que nós possamos nos converter verdadeiramente, e lembrando que conversão é um termo usado para mudança de caminho, então eu caminhava no mundo e agora eu caminho no reino. No mundo, eu satisfaço os desejos da carne, e no reino, eu satisfaço os desejos do espírito. Eu preciso ter esse discernimento. Então, se eu quero alcançar todas as promessas de Deus, que vêm do reino dele, eu preciso andar no espírito. Senão, eu vou satisfazer os desejos da carne, que vão me levar à morte. Pode não ser a morte física, mas pode ser a morte de algumas coisas que eram importantes para nós. Então, vamos lá em Efésios 4, 17 a 24. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios. Gentios são aqueles que não são convertidos. É a velha criatura, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Meu Deus, está dizendo que os pensamentos da velha criatura não eram úteis para nada. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Oh, que texto maravilhoso! Isso é para ser meditado. Não dá numa oportunidade de uma reunião, de um culto, talvez isso gerasse um novo estudo, um novo culto, uma nova meditação. Mas como a base daquilo que Deus quer falar conosco é Colossenses 3,12, que foi o primeiro texto que nós abrimos aqui, eu queria que ele fosse colocar de novo Colossenses 3,12, se possível, na versão ARA. E aí nós vamos desmembrar 6 tipos de vestes. Colossenses 3,12. Aonde ele nos mostra
e essas vestes, para aqueles que chegaram um pouco mais tarde, é a versão ARA, ela é comportamental, A-R-A. Ela é comportamental. Colossenses, está escrito certo. Está, Colossenses 3,12. Eu vou ler enquanto procura no vídeo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Nós somos os eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, Paulo está escrevendo para a igreja de Colossos o seguinte: olha, como eleitos de Deus, vocês têm que se revestir como santos, 1, amados, 2, ternos afetos de misericórdia, 3, ternos afetos de bondade, 1, 2, 3, 4, ternos afetos de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, são esses comportamentos que nós vamos trabalhar agora, para que nós venhamos a entender. Então, o que é me revestir de santidade? Efésios 1, 3-5. O que é me revestir de santidade? O que é ser santo? À luz da palavra de Deus. Então, eu trouxe um texto aqui, mas eu vou elucidar para vocês. Efésios 1, 3-5. No Novo Testamento, pode ser uma referência aos cristãos que foram separados do mundo para viver com Cristo. Então, a palavra santo quer dizer separado. E aí, nós vamos entender como isso funciona. Versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos ou separados e irrepreensíveis, que não se encontra em nós nenhuma coisa para ser repreendida, não haja nenhuma repreensão em nós. Em sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o propósito da sua vontade. Então, até aqui, versículo 5. Ou seja, ele nos escolheu para sermos santos. Então, ele nos escolheu para sermos separados do mundo. É como eu coloquei aqui, separados do mundo para viver em Cristo. Jesus disse na sua oração sacerdotal: Pai, eu não quero que o Senhor tire eles do mundo, para isso eles vão ter que morrer, ou levar para outro planeta. Mas eu peço que os livre do mal. Ou seja, o mundo jaz no maligno. O maligno é o próprio Satanás, o diabo. Então, se eu vivo de acordo com as coisas do mundo, eu vou ser contaminado pelas coisas mundanas. E o mal vai permanecer em mim. Então, não tenho como desfrutar das coisas do reino. Ou eu sou do mundo, ou eu sou do reino. Não dá para ficar em cima do muro nas coisas de Deus. Lá em Deuteronômio, Deus fala para Moisés: eu coloquei 2 caminhos na tua frente. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da vida e o caminho da morte. Você escolhe o que você quer seguir. Não dá para eu agradar a Deus, Jesus Cristo, que é o Senhor do reino, não é o Senhor do mundo, o príncipe do mundo é o diabo, e é o diabo ao mesmo tempo. Luz e trevas não combinam. Lá em Gênesis, diz que
o mundo estava nas trevas. A terra estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ele disse: haja luz, e houve luz, e fez separação entre a luz e as trevas. Eu preciso ser separado das trevas. Porque nas trevas eu estou sem forma e vazio. Olha que interessante. A Bíblia diz que Deus formou o homem. Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas depois ele formou o homem. O diabo deformou o homem. E Jesus transforma o homem. Não é uma mudança, é uma transformação. Então, aqui, eu não consigo desfrutar de todas as promessas de Deus que estão no reino, não estão no mundo, se eu permanecer no mundo. Eu preciso entender que eu vivo no planeta Terra, eu vivo num mundo que ele é governado pelo mal, no mundo espiritual, e muitas vezes tem líderes no governo, nas cidades, que não zelam nem velam pela cidadania. São líderes tiranos. Mas quando eu estou no reino, o Senhor cria uma blindagem espiritual. E aí, muitas dessas coisas não nos afetam. Porque o reino de Deus é uma previsão constante. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, no reino. E aí ele me entrega um voucher, que eu vou lá no balcão do reino e falo: eu preciso disso. Ah, tá aqui, ó, pode pegar. Eu tenho acesso livre. Diferente do mundo. Quando eu estou 100% no reino, eu não preciso orar pedindo, porque eu estou debaixo das bênçãos da obediência, e as bênçãos me procuram, elas me alcançam. Antes de eu pedir, como está em Isaías, Deus já sabe o que eu quero, ou o que eu preciso, e aí ele já me abençoou. Seja qual for a minha necessidade. Estar 100% no reino não é fácil para mim, que estudo, que busco, que medito, que luto com aquilo que vem me prejudicar ou vem me assediar, setas inflamadas, armas forjadas. Então, eu volto a dizer, nós somos geração eleita. Se os discípulos que andaram com Jesus 3 anos e meio, foram capacitados e habilitados para curar enfermos, expulsar demônios, foram chamados de geração incrédula e pessoas de pouca fé, imagine nós. Por isso, o objetivo da nossa nova igreja, nova reunião, seja qual for o nome, essa reunião da geração dos eleitos, é aprendermos quais são os predicados, as virtudes, os comportamentos que nós devemos ter para fazer jus a tudo aquilo que já está disponível. Pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Então, eu já entendi que ser santo é ser separado do mundo. Eu vivo no mundo, eu me comunico com as pessoas do mundo, eu trabalho numa empresa do mundo, eu estudo numa escola do mundo, eu tenho vizinhos do mundo. Eu não vou me livrar dessas pessoas. Eu não vou procurar um outro emprego que fale da palavra de Deus. Não, não é isso. Mas no momento que eu estou inserido no mundo, o meu comportamento não pode ser mundano. O meu comportamento tem que ser cristão, tem que ser justo, tem que ser como o eleito de Deus, porque revestivos
se comportem como eleitos de Deus. Amém? Segundo ponto, 1 João 4, de 9 a 10. Segundo ponto, 1 João 4, de 9 a 10. Temos que ser revestidos do amor, ser amados. O amor de Deus para conosco é a base para tudo o que ele fez e faz por nós. O amor é a base. 1 João 4, 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que amor é esse? Um amor que entrega o seu Filho unigênito. Não era o primogênito, era unigênito, era único. Ele só é primogênito depois que ele ressuscitou e pela graça nós somos inseridos como filhos. Todo aquele que recebe a Jesus e confessa como Senhor e Salvador é filho de Deus e recebe poder. Então, a partir dali, do primeiro salvo, ele se tornou primogênito, ele é o nosso irmão mais velho. Então, Deus amou o mundo, João 3,16. Amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ser amado de Deus. Quando Jesus estava recebendo o Espírito Santo no batismo ali, numa forma visível, a pomba, na forma de uma pomba, enfim, e ali ele passou a manifestar os dons que eram dele, mas foi a partir do batismo que manifestaram os dons. Deus diz: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E ele quer falar isso para nós. Esse é o meu filho, a minha filha, em quem eu tenho prazer, que são irrepreensíveis, que são santos, meus amados. E todos os outros atributos que vamos continuar falando a respeito do comportamento do eleito de Deus. Ele quer falar isso. Quando Deus estava observando Jó, uma pessoa justa, íntegra, e Satanás estava passeando pela terra, e chega próximo de Deus, onde você estava? Ele estava rodeando pela terra. Vem cá, observa o meu servo Jó, homem íntegro, justo. E aí, Satanás ele é assim porque você dá tudo para ele. Então, por que Deus dava tudo para ele? Porque o comportamento de Jó era agradável a Deus. Eu tenho que pegar o espírito da palavra, porque a letra mata, mas o espírito da palavra vivifica em nós uma nova consciência, um novo comportamento, uma nova forma de pensar, não tendo pensamentos inúteis, como foi lido no início. A inutilidade dos pensamentos da criatura, dos gentios, daqueles que não receberam a Cristo ainda. Eu não posso mais simplesmente ouvir uma palavra e dizer: oh, que palavra abençoada, que palavra transformadora, mas não gerar em mim nada novo. É mais uma palavra. É como a parábola do semeador. Caiu talvez em terra seca, caiu entre os espinhos, caiu junto das ervas daninhas que sufocam a palavra. O que são ervas daninhas? São um excesso de preocupações que continuarão vindo. No mundo tereis aflições, aflições até o fim, mas tem de bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo é estar cheio do Espírito Santo, é pneuma, é sopro. Então eu me encho do Espírito Santo e eu venço as aflições, as tribulações, eu venço as dificuldades, eu venço através da fé. Claro que eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou, enfim, eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer. Mas
um atributo do comportamento dos eleitos. Revestivos de misericórdia, Lamentações 3, 22, 23. O que é misericórdia? Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. A misericórdia divina é Deus perdoar os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. É a libertação do julgamento. Aleluia! Diz a Bíblia que Deus esquece as nossas transgressões e apaga do registro. Oh, meu Deus do céu! Olha o versículo 22 de Lamentações 3. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós erramos todo dia, até a noite, aí vamos dormir. Dormir na Bíblia é morrer. Renovam-se cada manhã as misericórdias, grande a sua fidelidade. Num outro texto, diz, numa outra tradução, esse é o motivo, é a causa de não sermos consumidos. Oh, aleluia! Nós precisamos perdoar, ser misericordioso, porque Ele é misericordioso conosco. O que diz o Pai Nosso? Perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Numa outra versão católica diz, perdoai as nossas ofensas, e nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, se Deus é misericordioso, Ele é perdoador, nós temos que fazer a mesma coisa. Por isso, há um texto que diz, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre. Então, eu preciso me revestir de misericórdia. Jesus disse, se alguém bater na tua face, dá o outro lado. Jesus disse, se você andou 1 milha, anda mais uma. Há uma passagem de que uma pessoa, ela foi julgada e presa, e foi entregue ali ao calabouço, que tinha uma dívida e não pagava. E aí, essa pessoa que foi presa pediu perdão. Oh, mas me perdoa, porque isso e aquilo. E diz que o seu Senhor perdoa ele. E aí ele sai. E tinha alguém que devia para ele. E ele vai lá e cobra essa pessoa, e ele oprime essa pessoa, e aí os súditos do Senhor ficaram sabendo. E vão lá e falar, ô Senhor, perdoastes aquele homem aqui que estava devendo, e ele foi lá e começou a julgar o outro que está devendo para ele. E ele simplesmente prendeu de volta aquela pessoa. Então, eu sou perdoado, eu tenho que perdoar. Eu sou perdoado por quem? Primeiro, eu sou perdoado por Deus. Porque nós somos pecadores de nascença. Todo dia nós fazemos alguma coisa errada, nos pensamentos, nos sentimentos e no comportamento. A Bíblia diz que não há um justo que não cometa um pecado na face da terra. E não é porque é crente, ele é justo. Às vezes o crente, o cristão, não é justo. Para ser digno da justiça de Deus ou da misericórdia de Deus, eu também tenho que ser justo, porque Deus é justo. Eu tenho que ser misericordioso, porque Ele é misericordioso. Eu tenho que ser bom, porque Ele é bom, porque eu fui formado à imagem e semelhança de Deus. Então eu cresço em Jesus Cristo para ficar parecido com Ele. Aleluia, glória a Deus, oh aleluia, aleluia.
Então, já fomos revestidos, da santidade, separados do mundo, do amor, porque Deus nos amou, nós amamos também, da misericórdia, porque Ele é misericordioso, e nós somos também. E agora nós vamos nos revestir da bondade. Efésios 4:32. Deus é bom, a misericórdia dele dura e dura para sempre. Diz a Escritura Sagrada: não nos cansemos de fazer o bem enquanto há tempo. Porque nós lemos aqui num texto que seremos julgados das boas e das más obras. Como nós não sabemos quando será o dia do fim, não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, nós recebemos o perdão de Deus quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, como ministramos sempre na ceia, ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, nossas injustiças e os nossos pecados. Porque o pecado que estava sobre nós foi para ele. Porque a morte do madeiro era a pior morte que existia naquela época. Então, eu preciso ser bom, benigno, compassivo. Aleluia. Eu preciso, nessa bondade, também praticar o bem. E uma das coisas que Deus fala na prática do bem, a primeira coisa é o perdão. A segunda coisa que se fala da bondade, há um texto que Jesus diz assim: tive fome, não me desses de comer. Tive sede, não me desses de beber. Estava nu, não me vestistes. Estava doente, não fostes me visitar. E os discípulos perguntam: mas quando é que isso aconteceu e nós não vimos? Quando vocês não fazem isso para os pequeninos, para os desaventurados, para aqueles que estão perdidos, as viúvas, os órfãos, vocês não estão fazendo para mim. Então, nós precisamos ser bom. Eu tenho uma prática, isso aqui não é por vaidade, principalmente no carro. Com a pandemia, eu evitei um pouco mais, para não ter o contato com as pessoas. Mas todas as vezes, fora a pandemia, eu deixava moedas trocadas no carro, no console do carro, para quando viesse alguém, eu tivesse sempre alguma coisa para entregar. Porque vinha à minha mente: se eu não faço para ele, Jesus disse que eu não estou fazendo para ele próprio. Então, eu tinha essa prática na pandemia. Fora da pandemia. Com a pandemia, vidros fechados, o cuidado para não encostar nas pessoas, enfim, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Nós não nos abraçamos, não nos beijamos, não nos tocamos, não nos cumprimentamos, não podemos nos reunir, e reunir é de Deus, a comunhão dos irmãos ordena a bênção. Mas isso vai passar, porque isso é do próprio diabo, ele já perdeu, estamos caminhando, vai começar a diminuir. Infelizmente, muitas pessoas já foram levadas, mas nós temos que nos fortalecer na fé e na palavra de Deus. Segunda Reis 19, 32 a 34, o Senhor guarda a nossa casa e nos livra do coronavírus em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora nos revestir da humildade. Filipenses 2, de 1 a 3. O nosso comportamento tem que ser santo, tem que ser com amor, com paixão, com misericórdia, com bondade e com humildade. Filipenses 2, 1 a 3. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão,
completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Aleluia. Desde o início da minha conversão, eu comecei a praticar algo, isso eu li num livro na época, não lembro agora, era um livro chamado, falava sobre reforma íntima, ou seja, processo de transformação, ou libertação, enfim, e o autor dizia, sempre, isso também está em filosofia, sempre se comporte com alguém como se você não conhecesse o assunto. Opine com humildade, com uma forma mansa, não querendo ser superior àquela pessoa, ainda que você tenha habilidade total sobre aquele assunto. Então, o nosso comportamento tem que ser humilde. Isso às vezes acontece com os cristãos. Nós vamos, às vezes, aconselhar alguém com um versículo, a pessoa diz, eu já conheço esse texto. E aí, quebra, às vezes, até a unção do aconselhamento. Claro que nós conhecemos. Eu li uma palavra ontem, que eu já li, talvez, dezenas ou centenas de vezes. E quando me foi alertado por um outro pregador aquele texto, eu enxerguei algo diferente. Eu podia, na hora da ministração que eu estava ouvindo pela internet, e lá vem esse pregador com esse mesmo texto que eu estou careca de saber. Mas se eu não fosse humilde, eu não teria prestado atenção e o Espírito Santo não revelaria algo novo a respeito daquele texto, daquele versículo, daquela passagem. Então, ser humilde, Jesus, está escrito que ele se humilhou, se esvaziou da sua forma de Deus para vir na terra como ser humano até chegar à morte de cruz, que era a maior humilhação naquela época. Então, eu tenho que fazer o mesmo que ele. Amém? Mais um comportamento, um revestimento de mansidão. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Quando somos mansos, somos humildes, pois em nós o egoísmo não vive. Quando se estabelece de fato a humildade, o ser age na simplicidade. Então, mansidão e humildade andam meio que juntos e às vezes são confundidos como sinônimos. Minha mãe nasceu na zona rural e trabalhou na roça desde criança. E ela dizia assim para nós, o touro é muito bravo, mas é o boi sonso que arromba o curral. O sonso na característica de manso. Porque, e ela era mineira, né? Mineiro tem a fama do come quieto, daquele que não aparece, come pelas beiradas. E ela dizia que o touro está todo mundo observando, porque ele é bravo, mas o boi não. Ninguém dá valor para ele. E o boi sonso, ele arromba o curral. Então, se nós formos mansos, pacíficos, é tema das bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5 ou 6, se eu não me engano. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino de Deus. Olha só essa característica, como é importante para Jesus, como é importante no reino de Deus. Então, está escrito assim, versículo 1, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, o prefeito, o governador,
o presidente da República, os líderes de igrejas, de instituições, todos. Oremos até pelo STF, que exercem muita autoridade. Então, e por que a oração? Porque se nós achamos que em alguma liderança tem alguma coisa em desacordo com a cidadania, nós temos que orar. Porque a oração de um justo muito pode com seus efeitos. Para quê? Para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Olha só, vamos supor que no governo, no mundo inteiro, existe alguma lei, existe algum decreto que ele oprime aquele povo, aqueles cidadãos. Vamos lembrar o livro de Esther. Esther disse, eu vou falar com o rei. E naquela época, ninguém podia falar com o rei se não houvesse uma autorização, um chamado. Ela era esposa do rei, ela era a rainha Esther. Mas ela precisava ser chamada, não era anunciada, era chamada. E ela disse, vocês vão jejuar e vão orar por mim. Houve súplica, houve oração e houve intercessão. E quando ela foi ter com o rei, ela revelou o que estava acontecendo. Havia uma lei do pur, com data marcada para matar todos os judeus enforcados. Só que o rei amava a sua esposa, mas ele não sabia que ela era judia. E quando ela relata para ele que naquela lei, sancionada pelo anel do rei, não por ele, porque o capitão usou o anel dele, estava incluindo a sua amada. Ela iria para a forca. Quando ele soube disso, ele mudou a lei. Então, quando nós oramos pelas autoridades, a lei pode ser mudada por um decreto, por uma emenda, por um pacote, no mundo inteiro. Então, em nossas orações, o conselho aqui é que nós possamos estar sempre nessa condição. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos nos revestir agora do último comportamento, de longanimidade. Aleluia. E quando eu não me revolto com essas questões de política, você não vê Paulo falando mal do governo da época, que era o governo romano. Pelo contrário, ele era um cidadão romano, então ele tinha uma certa prudência. Mas ele orava pelas autoridades. Então, quando nós intercedemos, nós somos mansos, porque o manso não briga. Não tem aquele ditado que a pessoa diz, pago um boi para não entrar numa briga e pago 2 para não sair dela. Isso é do reino ou é do mundo? Isso é do mundo. Eu não pago nada, eu só quero receber. Aleluia. Glória a Deus. Longevidade, Romanos 12, 9 a 16. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui nós temos nesse texto um resumo de tudo. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Está falando de amor, está falando da bondade. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Não é um elogio de falsidade, mas é sempre ver a virtude nos outros. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes, que é o sinônimo de longanimidade. Na tribulação, perseverem na oração.
compartilhem o que vocês têm com os santos, que é a questão da bondade, aleluia, da misericórdia. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem-nos e não os amaldiçoem. Porque se eu fosse, volta um pouquinho, isso é da graça, isso não é da lei. Quando Abraão, debaixo da lei, saiu da terra ali de onde ele morava, em busca da terra prometida, Deus disse, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso era a lei. Olho por olho, dente por dente. Aqui é a graça. Abençoem-nos e não os amaldiçoem. Jesus disse, amem os vossos inimigos. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, humildade, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu não vou fazer um comentário que veio na minha mente, no meu coração, mas existe um termo motivacional que nós temos que andar só com as águias. O texto diz aqui, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, com aqueles que estão em posição inferior. Então, nós já vimos muito sobre isso, livros de autoajuda, livros motivacionais, campanhas até em igreja, talvez eu mesmo já tenha pregado isso no passado, que aqueles que andam com águias, eles estão vendo de cima, né? Enfim, não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Então, esse texto de Romanos 12, de 9 a 16, resume tudo, né? Eu vou repetir, resumidamente, que nós meditamos sobre as vestes dos eleitos e encerramos aqui o estudo da geração eleita. Falamos de promessas, de virtudes, agora de comportamento, e aí eu vou fechar essa apostila, compilar, e eu creio que a partir da semana que vem, estou passando por e-mail para vocês todo esse conteúdo, e que vocês possam estudar, e de repente passar para outras pessoas, se é que vocês acham que tem algum proveito. Porém, eu quero deixar aqui um resumo, principalmente para aquelas pessoas que chegaram um pouco depois. O texto-chave é Colossenses 3,12. Revestivos, tenham um novo comportamento como eleitos do Senhor. Sejam santos, amados, cheios, né, ternos de afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens comportamentais. É só o versículo 12. Então, nesse conteúdo, nós desmembramos cada comportamento. Né? A pastora está colocando no vídeo, cada comportamento, santidade, sermos amados e praticar o amor, compaixão ou misericórdia. Eu estou lendo só os itens, não vou ler o versículo. 12. Ter santidade, praticar o amor, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão e a paciência. Esse é o comportamento do eleito de Deus, do verdadeiro cristão, aquele que de verdade tem Jesus como Senhor e Salvador e está sendo transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele pratica isso. E vou dizer para vocês, eu não estou inserido nesses 7 itens comportamentais. Em algum momento, alguma coisa acontece e eu perco a paciência. Então, não estou 100% nisso. E quando acontece isso, eu preciso identificar o que é que me tirou a paciência.
E aí eu vou trabalhar em mim uma condição de superação, através da palavra. Eu não posso acreditar que tudo é inimigo. Comportamental é a minha atitude. O inimigo pode saber que eu explodo com facilidade, e aí o que acontece? Ele me induz a eu perder o controle. É uma ação, mas é uma cilada, é uma seta inflamada, é uma arma forjada. Mas o erro é meu. Ainda que haja, é igual colocar o pé na frente de alguém para tropeçar. Se eu estivesse prestando atenção na minha caminhada, atento, e junto com Deus, ele diria, cuidado com o pé da pessoa ali. O Espírito Santo me alertaria se eu estou andando na intimidade com ele, lado a lado com ele. É como um amigo que você tem, e esse amigo fala, fulano, cuidado com tal pessoa, fulano, cuidado com esse negócio, fulano, porque é um amigo íntimo que vai me, se ele é amigo, ele vai me alertar. Então nós temos que ser amigos de Deus. Então, nessa condição, eu busco a santidade no meu comportamento. Como é que eu busco a santidade? Eu não vou me associar às coisas do mundo. Eu tenho que amar, ter compaixão, como Deus me amou. E amar é incondicional. Eu não vou amar minha esposa porque ela me ama. Eu amo porque eu desejo amá-la. O quanto ela vai me amar, não é que não me importa. Claro que eu fico feliz pelo amor dela. Mas é a minha concessão do amar. Deus me amou primeiro. Então eu amo e recebo a recíproca do amor. Somos imperfeitos, temos defeitos, erramos também no relacionamento. Mas como o amor é ágape, é antes do amor do físico, ele é ágape, ele é espiritual, nós vivemos a palavra. É melhor andar os dois juntos, porque se um cai, o outro ajuda a levantar. É melhor um cordão de 3 dobras, eu, ela e o Espírito Santo, que é comum aos dois. Contra um cordão de 3 dobras, não existe força, não tem como quebrar. Então, é essa condição de um novo comportamento. Eu me comporto com misericórdia. Eu perdoo. Eu ainda posso até me irritar. Eu posso até ter uma atitude animalesca, carnal. Mas quando eu respirar, porque eu tenho o Espírito Santo, ele vai dizer, você pisou na bola, hein? Não precisava disso tudo. Vai lá e pede perdão. Mas não é remorso. É perdão de verdade, é arrependimento. E aí eu peço perdão daquela atitude. Independente da consequência. Mas eu me limpo, eu me liberto daquela situação. Depois da misericórdia, bondade, eu tenho que ser bom, ajudar o próximo, se possível. Eu preciso ser humilde, não me exaltar, não me ensoberbecer, não ser orgulhoso, ainda que eu tenha domínio daquela situação. Ser manso é não se irar, não brigar, não levantar a voz, não xingar, enfim. Até porque os xingamentos, palavrões, nós já nos libertamos, graças a Deus. E longânimo é ter paciência. E aí tem alguns jargões evangélicos. Você não pode pedir paciência. Por que não pode pedir paciência se longanimidade é fruto do Espírito Santo? Eu tenho que ter paciência, então não tenho Espírito Santo. Se eu sou batizado com o Espírito Santo, se ele habita em mim, eu tenho os gomos do fruto: paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade e fidelidade. Se eu tenho o Espírito Santo, eu sou fiel, fiel à visão, fiel a Deus, fiel à minha esposa, fiel ao meu emprego, ao meu patrão, enfim. Fidelidade faz parte do fruto do Espírito Santo. E aí as minhas atitudes, o meu comportamento, aonde eu estiver, ele é fiel, ele é paciente, ele é bondoso, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor, eu sou manso. Eu preciso ser transformado com esses atributos.
Revesti-vos, pois, aleluia, como eleitos de Deus. Então, se eu não tenho esse comportamento, desculpa, eu não sou eleito de Deus. Eu não sou. E aí a questão não é fé. A questão aqui é comportamental. Ah, mas eu tenho fé. Ok. Não vou ficar citando nomes, mas pessoas de outras religiões têm fé. Jesus não pregou religião. Jesus pregou mudança de comportamento. Reforma íntima, transformação. Ele pregou isso. Mudança de caráter. Aleluia. Mas quando houveram milagres, ele disse, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. A tua fé te limpou. Ele não disse, você foi forte, você perseverou até o fim. Não. A mulher do fluxo de sangue foi lá e encostou nele, porque ela falou, se eu encostar nele, os leprosos foram lá, olha, se a gente for lá, a gente vai ser limpo. Tem um, inclusive, que diz, se você puder, eu quero ficar limpo. Eu posso, ficar limpo. Então, eu preciso, de uma vez por todas, participante desse grupo, como filho de Deus, eleito de Deus, perseverar numa mudança de comportamento. O dia inteiro, comportamento no banheiro, comportamento com a família, com a esposa, com o filho, com a sogra, com o sogro, com o cachorro, com o gato, comportamento com os vizinhos, comportamento com os amigos, inimigos, colegas de trabalho, colegas de escola, professor, comportamento em toda e qualquer... Eu tenho que ter um comportamento de eleito de Deus. Porque comportamento é obra. E se o meu comportamento for bom, lá no juízo, eu vou passar no teste. Se o meu comportamento for mal, e sempre digo que há uma salinha igual ao Big Brother, onde todas as nossas atitudes foram gravadas. E quando Jesus perguntar, mas você lembra daquele dia? Não lembro, não. Você apagou da minha memória. Mas esse aí eu não esqueci. E ele vai clicar lá, ele não precisa do pendrive, ele não precisa do controle remoto, ele simplesmente faz assim com a mão. Uau! Igual ele fez no monte, lá no Monte Sinai. Moisés viu, numa visão holográfica, a planta do tabernáculo e o modo de fazer. Visto de cima, de lado, em 3D, uma visão holográfica. Então, eu quero fazer uma oração para que essa palavra seja selada. Tiago diz, acho que é Tiago 1, vê para mim, faz favor. Tiago 1, a partir do versículo 20, se eu não me engano, que ele fala da palavra implantada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Amados, eleitos de Deus. Tiago, aleluia. Tiago, depois... Como é que é? Pois a ira do homem não produz a justiça. Então, mas eu quero só a parte do implantada. Ele fala que a palavra foi implantada. Deixa eu só ver aqui. Aguardem um instante. Isso acontece quando é ao vivo. Quem sabe faz ao vivo, diria o nosso amigo. Aqui, Tiago 1, 21. Quando a pastora procura, eu vou ler para vocês. Tiago 1, 21. Portanto, despojando-vos, despojar se despir, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão, olha aí Deus falando, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia!
Então, a palavra é a semente, presta atenção, aleluia. A palavra é a semente. E vocês receberam muitas sementes, várias sementes aqui. Sementes de mansidão, vou pegar na ordem aqui, vamos lá. Sementes de santidade, de amor, de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longa. 7 sementes vocês receberam. E aí Tiago diz que a palavra foi implantada, porque vocês ouviram com os ouvidos, como diz, a fé vem pelo ouvir, e essa palavra ela foi implantada no coração. Cabe a nós agora, que recebemos a palavra implantada, enxertada, gerar o fruto, porque a semente gera uma árvore frutífera. Que fruto? O fruto, aleluia, da santidade, do amor, da misericórdia, da bondade, da humildade, da mansidão e da longanimidade. E a continuidade desses textos de Tiago diz que nós temos que praticar a palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operando, praticando, falando e mudando o comportamento. Aleluia. É só. Tudo que eu falar agora vai proceder de mim, porque, além disso, não tem mais o que acrescentar. Eu tenho que orar. Se vocês permitirem, eu vou orar pelo seguinte. Cada um de nós aqui, com certeza, lá na infância, pegou um feijão, pediu para a mamãe um feijão, um pouquinho de algodão e um copinho, qualquer copinho de Yakult da época, nem sei se tinha copinho descartável, talvez tivesse, algum recipiente que eu colocasse o algodão e o feijão. Na minha experiência, a professora pediu para pegar uma caixa de sapato, uma caixa qualquer, e fazer um furo no canto, e colocar esse recipiente no outro canto, para provar que ia germinar semente e o ramo do feijão ia procurar a luz. Oh, aleluia! Que exemplo, que experiência maravilhosa. Prega o Espírito. A semente do feijão geralmente germina 99,9999%. Qualquer feijão que você fizer essa experiência, ele vai germinar e vai produzir uma árvore de feijão. Oh, aleluia! O feijão foi implantado no algodão molhado. Depois da oração, nós vamos partir para a ceia. E eu vou pedir para a pastora colocar um louvor para regar a nossa terra. Regar. A oração rega a terra. O louvor e a adoração rega a terra. Oh, aleluia, o Espírito Santo está falando aqui. Oh, aleluia, aleluia. A palavra é a semente, como o feijão. Ele foi implantado em nosso coração. Se o nosso coração tiver água, água da vida, Jesus Cristo, essa semente implantada, a palavra, ela vai produzir fruto. E fruto disso que foi ministrado para vocês, de novo, para insistir, massificação, santidade, amor, misericórdia, compaixão, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, paciência. E aí, quando isso brotar, porque nós vamos falar disso, nós vamos lembrar disso, o nosso comportamento não vai ser mais um comportamento mundano, como uma pessoa do mundo, mas será um comportamento do reino de Deus, do eleito de Deus, do filho de Deus, do convertido, aleluia. E aí as pessoas que nos conheciam antes vão falar, mas o que é que aconteceu com você, Ana Paula? O que é que aconteceu com você, Regina?
O que é que aconteceu com você? Você agora é uma pessoa diferente, há um brilho no seu olhar, há um brilho que resplandece no seu rosto. As suas atitudes mudaram, você tem mais paciência, você não briga mais, não sai mais coisas ruins da sua boca, e você vai poder dizer, é porque a glória de Deus se manifestou através da graça dele sobre mim, e eu não sou mais uma velha criatura, eu sou uma nova criatura, porque eu me despi das coisas velhas, das coisas que me acusavam, já não me acusam, não há mais acusação, porque eu estou em Cristo Jesus, e agora, como filho, filha de Deus, eu manifesto um comportamento diferente, aleluia. Eu vou emendar a oração, porque a unção está aqui, ore candere, surie iriere barás. Espírito Santo de Deus, eu creio pela fé que esse estudo que foi ministrado veio carregado da tua unção. Os exemplos foram simples e práticos, como era Jesus, como era a ministração dele por parábolas. E assim como aquele feijão, na nossa experiência de criança, brotava e procurava a luz. Esse fruto, essa semente que foi colocada em nosso coração, que é um coração regado, aleluia, pela água viva de Jesus Cristo, vai crescer e procurar a luz através da nossa boca, da palavra que nós vamos proferir, aleluia, e ensinar outras pessoas. Não deixe de falar do livro da lei. Mas como nós estamos mais debaixo da lei, eu vou dizer, não deixe mais de falar da graça que você alcançou, com a compaixão, a misericórdia, a bondade, a santidade, a longanimidade, tudo isso que foi falado aqui. Eu determino que não haverá joio, não haverão ervas daninhas que vão sufocar esta palavra. Eu determino como Ezequiel profetizou num vale de ossos secos, ainda que você esteja passando por um vale da sombra da morte, por um vale de ossos secos, ainda que você esteja passando por muitas aflições, tribulações, ainda que você não enxergue luz no final do túnel, Jesus é a luz da vida. Jesus é tudo. Você vai viver uma transformação e a tua vida vai mudar da água para o vinho, e o que eram trevas vão ser luz. Luz, como houve separação em Gênesis das trevas e da luz. E você vai viver o inaudito. Aquilo que você nunca ouviu, aquilo que os seus olhos não viram e nem penetrou no teu coração. Não faça contas, não use a matemática humana, porque a matemática humana diz que 2 mais 2 é 4, mas a matemática de Deus, 1 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, na unidade da palavra é 1. Um só Espírito, um só corpo, um só Deus, uma só unção. Senhor, por favor, eu te peço, não desista desses teus filhos que estão aqui. Não permita que a ansiedade, o medo, a dúvida e até as investidas do diabo possam afogar, possam estragar, possam destruir tudo aquilo que foi investido hoje, tudo aquilo que foi implantado, Senhor. Manifesta o teu poder, cuida desse jardim, Senhor. Deus disse para Adão, eu te entrego o jardim do Éden.
Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Um lugar que tinha a árvore da vida, não era a árvore da morte. Mas porque ele desobedeceu, ele perdeu o jardim. A Bíblia diz, no livro de Cantares, o noivo e a noiva, ele fala para a noiva, você é um jardim regado, aleluia, oh Jesus. Nós somos a noiva de Cristo. E ele, como noivo, está dizendo para você, o teu coração é um jardim regado. A palavra vai frutificar a 30, 60 e a 100 por um. E vai manifestar um novo comportamento. Eu profetizo que pessoas vão te parar na rua, vão te telefonar e vão dizer, eu vi um áudio seu, eu vi um comentário seu no Facebook, no Instagram, eu te conhecia, você não é a mesma pessoa? Claro que não é, porque agora eu sou o filho de Deus, o eleito de Deus. Ore candereire esuriere barás. Sela. Nós lemos aqui que o Espírito Santo é a nossa garantia. Nós temos essa garantia. Sela, Senhor, esta palavra no coração. Aonde chegar o som da minha voz hoje, e nas mensagens gravadas, aonde chegar o som da minha voz, cura, salva, liberta, prospera, transforma, Senhor, para que a tua glória se manifeste e o teu nome seja glorificado. E aquele que crê, aleluia, onde você estiver, diga amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Ah, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. Você talvez que chegou por último não tenha preparado alguma coisa. A ceia do Senhor, naquela época, era com vinho, mas um vinho mosto. Era o primeiro vinho, aquele que não era fermentado, não era de uva da Glória a Deus. O pão era um pão áspero, aquele pão que não tinha fermento. Nos dias de hoje, nós não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Se você tiver uma garrafinha com água, um pouco de água, aleluia. Se você tiver uma bolacha, alguma coisa que represente o elemento do trigo, o pão, um biscoito, não importa. Jesus, ele não está olhando para a religião. Ele não está olhando para a lei. Jesus é um maravilhoso conselheiro, é uma simbologia para eu participar. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e deixar eu entrar, eu cearei convosco. Se você não tiver nada aí que represente a ceia do Senhor, fique em paz. Você é o convidado que talvez foi no aniversário e não levou presente. Sabe essas situações? Que a gente vai com a mão na frente e a outra atrás, você não deixa de ser servido, você participa de tudo, canta parabéns e ainda come o bolo, aleluia! Então, se você não tiver nada aí, não tem importância. Aleluia. Aleluia. Senhor. Aleluia. Senhor. Eu consagro este caminho. Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. E ele pegou o pão e partiu o pão. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. E eu recebo o corpo de Cristo. Você tem um elemento aí. Um pão, uma bolacha, um pão de forma, um pão francês, não importa o que é. E se não tiver nada, você tem o corpo. Você tem Jesus Cristo no teu coração. Você ergue as suas mãos. Aleluia. Eu quero ensinar vocês. Tem pessoas novas no grupo aqui. Nós ministramos a ceia todo dia. Pelo livro de Atos,
diz que eles saíam todos os dias para partir o pão. Ou seja, quando eles entravam na casa e era servido um alimento, sempre tinha pão na mesa e tinha o vinho. E antes de comer, de participar, eles oravam, eles partiam o pão e ministravam a ceia do Senhor. E Jesus disse, fazei isso em memória de mim. E nós decidimos trazer a memória todos os dias. Nós decidimos que Jesus tem que participar da minha mesa de refeição todos os dias, porque quando eu trago a memória, e esse é o corpo de Cristo, e ele disse, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida em si mesmo. E todas as vezes que você fizer isso, você traz à memória o meu sofrimento, porque está escrito, todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciai a minha morte, até que eu venha. E qual foi a morte dele? Ele levou sobre si, na cruz do Calvário, com as suas pisaduras, com o seu sofrimento, as nossas dores, as nossas doenças, enfermidades, nossos pecados e nossas injustiças. Então, todas as vezes que eu participo da ceia do Senhor, eu alcanço esta graça, aleluia, aleluia! Então, quando você colocar o pão na boca, e se não tiver nada, você vai mastigar a sua saliva, e você vai declarar que o Senhor levou a dor, eu não posso ter dores, levou as doenças, eu não posso ficar doente, levou as injustiças, eu não posso sofrer injustiças, e levou os seus pecados, você não pode pecar mais. Jesus disse, vá e não peques mais. Então, ao comermos do pão, o corpo de Cristo, aleluia, eu vou mastigar o corpo dele. É o pão de dores, é o pão do sofrimento, eu vou trazer à minha memória o sofrimento dele. Vamos participar, comamos o pão. E aí você declara para si mesmo, dor de cabeça, enxaqueca, dor nas costas, nervo ciático, alergias, síndrome do pânico, depressão, aleluia, cálculo renal, bronquite, Covid-19, insuficiência cardíaca, problemas da bexiga, problemas de hormônios, câncer, seja qual for o problema, nódulos. No momento que nós participamos da ceia com o corpo de Cristo, nós somos libertos de tudo isso. E se por acaso algum desses sintomas ou outros vier amanhã ou depois, você diz para o problema, ei, pega a sua trouxinha e vai embora. Eu já fui curado. Você não pode trazer no seu pensamento de fé a dúvida. Ai, eu participei da ceia, eu orei, mas a dor voltou. Não! Isso é mentira de Satanás. Ele é o pai da mentira. Diga para o sintoma, dor, vai embora. Diga para o diagnóstico, está errado esse diagnóstico. Ele já levou na cruz. Não faz mais parte de mim. Porque virá a dúvida. Todo aquele que pede crendo, com fé, mas não duvidando. Então, fé e dúvida andam juntos. E é o que nós vamos começar a ministrar a partir de sábado de manhã. Aleluia. Aleluia. Receba no teu espírito a cura e manifeste na tua alma e no teu corpo em nome de Jesus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele pegou o cálice. Ele não pegou o vinho, ele não pegou a cerveja, ele não pegou o chá, ele pegou o cálice. Ele pegou algo que ele ia brindar. Claro que nós sabemos que era o vinho que ele chamou de sangue.
mas ele fala o cálice de uma nova aliança. Porque o cálice representa aquilo que eu comemoro. Quantos de nós não brindamos no boteco, no aniversário, no casamento, em alguma festa, e levantamos um brinde a alguém com um copo, uma taça, um cálice? Você já sentiu a diferença de fazer um brinde com o sangue de Cristo? Uma nova aliança, uma aliança de vida, de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, saúde plena. Oh, aleluia! Comunhão com o Espírito, uma nova aliança. Sem brigas, sem discórdia, sem palavrão. Família transformada, restituição daquilo que te foi roubado. Em nome de Jesus. Mas é pela fé. Por isso agora, não é mais doença, não é mais dor, injustiça, não. Agora não é o passado, oh, aleluia. Agora é o futuro. Eu vou brindar o que Deus vai realizar na minha vida com a nova aliança. Há uma passagem que diz que a glória da nova aliança, a glória da última casa é maior do que a primeira. E ele vai trazer paz. Ele diz que ele é dono do ouro e da prata. Ele vai trazer prosperidade. Oh, aleluia. Uma terra prometida. Uma terra prometida. Diga assim: onde está, ó dor, a tua vitória? Onde está, ó doença, a tua vitória? Onde está, ó injustiça, a tua vitória? Onde está, ó diabo, a tua vitória? Tragado foi tudo isso pela justiça, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, que me justifica. Por isso eu sou justo. Por isso eu faço um brinde a Jesus Cristo, a sua graça, o seu amor, a comunhão com o Espírito Santo, que me ajuda a ser transformado e ter um comportamento de eleito de Deus. Esse meu brinde é pelo meu futuro transformado. Por isso, eu já te agradeço pela vida transformada, família restaurada, saúde plena, robusta velhice, toda sorte de provisão, de bênçãos, aleluia, prosperidade e tudo aquilo que nos é de direito como filhos e eleitos de Deus. Viva Jesus! Bebamos. Saúde! Oh, glória a Deus e aleluia! Glória a Deus e aleluia! Toma posse. Eu estou vendo uma mãozinha levantada. Acho que é da pastora Fátima, não sei. Se alguém quer falar alguma coisa, podem abrir o microfone. E eu estou exausto da unção de Deus, renovado no espírito, mas com a carne fraca de tanta unção. Toma posse daquilo que você recebeu. Cura, libertação, salvação, transformação, restituição. A tua vida nunca mais será a mesma a partir de hoje. E nós vamos gravar. E aqueles que desejarem, nos peçam. A gravação, o arquivo é pesado. Só dá para passar por e-mail. Não dá para passar por WhatsApp. Já conseguiu? Minha esposa disse que consegue. Eu não consegui. Aleluia. Se algum motivo de oração especial, estamos aqui prontos. Parece que vocês estão extasiados, né? Parece que vocês receberam aquela brincadeira, como está, fica.